A chuva começava como um sussurro suave contra as janelas altas do salão carmim, mas agora caía com força insistente, cada gota batendo como um tambor ritmado no vidro. Laura Mendes mal percebia aquilo. Seus pés doíam terrivelmente. A parte inferior das costas queimava com aquela sensação familiar que vinha de ficar em pé por 10 horas seguidas. E sua mente já calculava se as gorjetas da noite cobririam a conta de luz atrasada ou se ela teria que escolher novamente entre isso e as compras do supermercado. A mesa 7 precisa de água, gritou Pedro do balcão do bar, sua voz cortando o jazz suave que pairava pelo salão principal do restaurante. Laura assentiu, forçando uma expressão que parecesse atenção agradável. Ela havia aperfeiçoado essa máscara nos últimos 3 anos servindo mesas. O sorriso que nunca chegava aos olhos. A postura que sugeria que ela estava encantada de estar ali. O tom que fazia cada cliente se sentir como se fosse a única preocupação dela no mundo. Era exaustivo, essa performance constante, mas pagava as contas, na maior parte do tempo. O Salão Carmim ficava no coração do bairro financeiro de São Paulo, um lugar onde almoços de poder se estendiam para jantares de influência. E a carta de vinhos custava mais do que o aluguel mensal de Laura. Ela não pertencia ali. Não de verdade. Os outros garçons tinham diplomas de universidades renomadas, falavam 3 idiomas e viam esse emprego como um degrau para algo maior. Laura via aquilo como sobrevivência pura e simples. Ela pegou o jarro de água e seguiu para a mesa 7, zigue-zagueando entre as mesas apertadas com a graça treinada de quem aprendera a navegar espaços confinados sem perturbar uma única conversa. O restaurante estava lotado naquela noite. A sexta-feira sempre atraía as multidões. Os homens em ternos caros de R$ 1.000 e as mulheres em vestidos de grife que mal olhavam para as pessoas que os serviam. "Aqui está a sua água, senhor", disse Laura, enchendo os copos com mãos firmes. O homem da mesa 7, com têmporas grisalhas e uma aliança de casamento que provavelmente valia mais do que o carro dela, nem anotou. Ele estava ocupado demais falando ao telefone sobre projeções trimestrais e volatilidade do mercado. Laura aprendera a não levar para o pessoal. Para gente como ele, ela era praticamente invisível. Ao se virar, ela captou seu reflexo em um dos muitos espelhos do restaurante. Aos 29 anos, parecia mais velha. O cansaço se mostrava nas olheiras sob os olhos castanhos, e no jeito como o cabelo castanho escuro, preso em um rabo de cavalo prático, perdera o brilho. Ela fora bonita um dia, ou pelo menos era o que as pessoas diziam. Agora só parecia exausta. A porta da cozinha se abriu com um empurrão e o assistente do chefe saiu com uma bandeja de entradas. Laura pegou os cardápios de sobremesa do suporte da hostess e rumou para a mesa 12, sua mente já correndo pela rotina noturna. Terminar o turno às 11, pegar o metrô de volta para o AP minúsculo em Santo Amaro, aquecer as sobras que conseguira guardar do restaurante, desabar na cama, acordar às 6 para repetir tudo. Essa era a vida dela agora. Pequena, contida, segura. Não fora sempre assim. 3 anos antes, ela tinha sonhos. Faculdade de artes, um ateliê em Pinheiros, telas cheias de cor e luz. Mas sonhos exigiam dinheiro, e dinheiro exigia escolhas que ela preferia não recordar. As despesas médicas do pai haviam consumido tudo. Os tratamentos que não funcionaram, as segundas opiniões sem esperança, o funeral que a deixou só com dívidas e um luto que pesava no peito, dificultando a respiração nos dias ruins. "Laura, nova mesa para você. Seção 4, cabine no canto", disse Carla, a hostess, ao passar. "Acabaram de chegar. Parecem importantes." Laura olhou para a seção 4. Um grupo de homens se instalava na cabine do canto, a mesa mais reservada do restaurante. Aquela geralmente agendada com semanas de antecedência para clientes VIP. Eram 5 deles, e mesmo de longe, Laura sentiu algo diferente neles. Moviam-se com uma precisão controlada, os olhos varrendo o ambiente sem parar, a linguagem corporal sugerindo alerta em vez de relaxamento. O homem no centro do grupo chamou sua atenção primeiro. Uns 35 anos, cabelo preto penteado com casualidade calculada, vestindo um terno cinza escuro que caía perfeitamente nele, certamente feito sob medida. Mas não eram as roupas caras que faziam os instintos de Laura se agitarem. Era a autoridade na postura dele. Um comando silencioso que fazia os outros homens deferirem sem palavras. "Eu cuido", disse Laura, ajeitando o avental. Gorjetas de clientes importantes costumavam ser generosas, e ela precisava de cada real. Ela se aproximou da mesa com o sorriso ensaiado. Bloco de notas pronto.
Boa noite, senhores. Bem-vindos ao Salão Carmim. Posso começar com bebidas? O homem no centro ergueu o olhar, e Laura se viu frente a olhos tão escuros que pareciam negros. Eram olhos inteligentes, calculistas, absorvendo tudo sobre ela em uma varredura única. Não no jeito como alguns homens a olhavam com interesse indesejado, mas com a avaliação de alguém medindo uma peça no tabuleiro. Traga uma garrafa do Brunello 2015, ele disse. A voz era suave, controlada, com um leve sotaque paulista. E água para a mesa. Excelente escolha, respondeu Laura anotando. Já trago para vocês. Já viram o menu ou precisam de um momento? Precisamos de um momento, disse um dos outros homens mais velho, uns 50 anos, cabelo prateado e uma cicatriz traçando a linha do maxilar. Seus olhos eram mais duros, mais desconfiados. E queremos privacidade enquanto conversamos. Claro, disse Laura com fluidez. Trago o vinho e a água e volto em 10 minutos. Ao se afastar, sentiu os olhares nas costas, especialmente o intenso do homem no centro. Nos anos servindo, ela aprendera a identificar tipos. Os que haviam como presa, os que nem haviam, os que tratavam com respeito básico. Esse grupo era diferente. Observavam tudo, notavam tudo. E havia uma tensão entre eles que sugeria não ser um jantar social. Laura foi à adega pegar o vinho, passando pelos rituais familiares de selecionar a garrafa certa, verificar o ano, colocá-la no balde de gelo. Pedro ergueu a sobrancelha ao passar pelo bar. São R$ 300 essa garrafa, ele disse. Sua cabine deve ser alguém. Parecem do mundo dos negócios, respondeu Laura. Embora não tivesse certeza total, havia algo neles que não encaixava perfeitamente na multidão corporativa usual. Ela voltou à mesa 4 com o vinho e a água, colocando tudo com precisão treinada. Os homens conversavam em voz baixa, mas silenciaram ao vê-la se aproximar. A tensão era palpável agora, densa o suficiente para Laura sentir na pele. Seu Brunello, disse ela, mostrando o rótulo ao homem do centro, conforme o protocolo. Quer provar? Ele assentiu uma vez, e Laura seguiu o ritual de abrir a garrafa, verter um pouco no copo dele, esperar enquanto ele girava, cheirava e provava. Ele assentiu de novo, e ela encheu os copos dos outros, circulando a mesa com cuidado. Foi então que notou o homem sentado diretamente em frente ao que pedira, mais jovem, nervoso, as mãos mexendo no guardanapo. Ele olhava para as janelas, para a porta, para qualquer lugar menos para os companheiros. Suor perlava sua testa apesar da temperatura confortável do salão. Algo não estava certo. Laura aprendera a ler pessoas nesse emprego. Era essencial para saber quando ser falante ou discreta, quando empurrar os pratos caros ou deixar em paz. Esse rapaz estava com medo. Pavor, na verdade. E os outros sabiam disso. Prontos para pedir ou precisam de mais tempo? Perguntou Laura, voz neutra. Mais tempo, disse o homem do centro, o foco mudando para o jovem nervoso. Ainda discutimos assuntos de negócios. Laura assentiu e recuou, mas algo a fez demorar perto do bar, observando a mesa pelo canto do olho. A conversa na cabine recomeçara, mas a linguagem corporal estava errada. O homem do centro se inclinou ligeiramente para a frente, postura relaxada de forma enganosa, mas foco afiado no jovem. Os outros se reposicionaram, formando uma barreira. Não era um jantar de negócios. Era um confronto. Você tá olhando demais, murmurou Pedro, polindo um copo. Tudo bem? Não sei, sussurrou Laura. Algo parece errado. Não é problema nosso, respondeu Pedro. Tom gentil, mas firme. Servimos, pegamos gorjeta, vamos para casa. É o trampo. Ele tinha razão. Laura aprendera anos atrás a não se meter em dramas alheios. Tinha os dela suficientes. Ainda assim, não conseguia afastar a sensação de que algo ia acontecer. 10 minutos se passaram. Laura se aproximou da mesa novamente, bloco pronto. Senhores, prontos para pedir? O homem do centro sorriu, expressão controlada que não tocava os olhos. A senhorita vai querer o filé ao ponto. Eu o mesmo, senhores. Ele olhou ao redor, e os outros pediram rápido, eficientemente. Todos menos o jovem nervoso, que gaguejou o pedido, voz tremendo levemente. Laura anotou tudo, repetiu para confirmar e seguiu para a cozinha. Ao empurrar a porta giratória, ouviu vozes elevadas da cabine.
Não altas o suficiente para perturbar os outros clientes, mas urgentes para fazê-la pausar. Precisamos falar sobre isso, dizia um dos homens. Não tem nada para falar, veio a resposta suave do centro. Você fez a escolha. Agora lida com as consequências. O jovem disse algo que Laura não ouviu direito, mas o medo na voz era inconfundível. Ela entregou o pedido na cozinha e tentou focar nas outras mesas, mas a atenção voltava para a cabine do canto. A dinâmica mudara. O jovem ficara pálido, mãos trêmulas ao pegar o copo de vinho. Os outros se fecharam, posturas sugerindo que não o deixariam sair fácil. Laura entregou pedidos nas mesas 9 e 11, reabasteceu águas, recomendou sobremesas. Tudo enquanto o nó de inquietação no estômago apertava. Aos 29 anos, vira o suficiente para reconhecer perigo. Isso se qualificava. O sino da cozinha tocou. Os pratos da mesa 4 estavam prontos. Laura carregou a bandeja, equilibrando com a habilidade de quem fizera isso milhares de vezes, e rumou de volta para a cabine. Foi quando tudo mudou. Ao se aproximar da mesa, os olhos de Laura varreram o salão por hábito, verificando se alguém precisava de algo, monitorando o fluxo do serviço. A chuva caía mais forte agora, riachos de água escorrendo pelas janelas altas, embaçando a visão da rua lá fora. A iluminação do restaurante era baixa, romântica, com pequenas velas tremulando em cada mesa. E ali, no peito do homem do centro, o que pedira o vinho, o que exalava autoridade e comando, havia um pequeno ponto vermelho. A respiração de Laura parou na garganta. Ela sabia o que era aquilo. Todo mundo sabia. Vira em filmes, na televisão, nas reportagens de cenas de crime e investigações. Uma mira a laser. Um dispositivo de pontaria. Alguém, em algum lugar fora daquele restaurante, tinha uma arma apontada diretamente para o peito dele. O tempo pareceu desacelerar. A mente de Laura correu por possibilidades. Gritar, alertar a segurança, largar a bandeja e correr? Mas todas aquelas opções demorariam demais. Aquele ponto vermelho estava firme agora, centrado perfeitamente sobre o coração dele. Quem quer que estivesse lá fora ia apertar o gatilho. O homem não notara. Nenhum deles notara. Estavam focados demais na conversa, no jovem nervoso que agora falava rápido, desesperadamente tentando explicar algo. Laura tinha talvez 2 segundos para decidir. O corpo dela se moveu antes que a mente consciente acompanhasse. Ela avançou, a bandeja inclinando perigosamente nas mãos, e tropeçou de propósito, enviando comida quente e vinho cascateando diretamente no colo do homem. Ele se jogou para trás com uma praga aguda, levantando-se abruptamente, e naquele instante exato, aquela fração precisa de segundo em que ele se moveu, a janela atrás dele explodiu. O som foi ensurdecedor. Vidro irrompeu para dentro em uma chuva de estilhaços reluzentes. Gente gritou. A atmosfera cuidadosamente mantida do salão carmim irrompeu em caos absoluto. Laura bateu no chão com força, os ouvidos zumbindo, o coração martelando tão violentamente que achou que ia romper as costelas. Ao redor dela, pessoas mergulhavam sob as mesas, rastejavam em busca de cobertura. Alguém gritava para se abaixar, ficar no chão. Mãos fortes agarraram seu braço, puxando-a para o lado. Ela se viu arrastada para trás da cobertura relativa da cabine, pressionada contra a parede por corpos que formaram uma barreira protetora. O rosto dela estava a centímetros do piso, e ela via cacos de vidro brilhando como diamantes contra a madeira escura. "Não se mexa", sibilou uma voz no ouvido dela. Um dos homens da mesa. "Fique abaixada." Laura não teria se mexido nem se quisesse. Os músculos travaram, o corpo congelado pelo aperto de adrenalina e choque. Ela ouvia gritos, o som de cadeiras arrastando, passos correndo. Alguém falava ao telefone, latindo ordens. A música de fundo do restaurante ainda tocava, incongruentemente. Jazz suave acompanhando o pandemônio total. Aos poucos, o caos começou a se organizar. A segurança do restaurante apareceu, isolando a área ao redor da janela quebrada. Gerentes corriam entre as mesas, checando clientes, tentando restaurar alguma ordem. Ao longe, sirenes uivavam, aproximando-se. "Você se machucou?" A voz veio de cima dela agora, calma e controlada apesar de tudo. Laura ergueu o olhar e encontrou o homem do centro da cabine agachado ao lado dela. O terno dele estava arruinado, coberto de vinho e molho, mas os olhos escuros fixos nela,
afiados e avaliadores. Eu acho que não, conseguiu dizer Laura, a voz saindo mais trêmula do que gostaria. Ela se checou rápido, sem sangue, sem dor além do impacto forte no chão. Estou bem. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Laura, Laura Mendes. Laura. Ele disse devagar, como se testasse o peso da palavra. Então estendeu a mão, e ela se viu sendo ajudada a se levantar com uma gentileza surpreendente. Foi um belo tropeço. Havia algo no jeito como ele disse aquilo. Uma qualidade de saber que fez a respiração de Laura falhar de novo. Ele sabia. De algum modo, sabia que não fora acidente. Desculpe tanto pela refeição, disse Laura automaticamente, caindo no treinamento de garçonete porque não sabia o que mais fazer. E pelo seu terno. Não sei o que aconteceu. Eu só. Você salvou a minha vida. Ele interrompeu em voz baixa, o tom baixo o suficiente para só ela ouvir por cima da comoção ao redor. Foi isso que aconteceu. Laura encontrou os olhos dele e viu a verdade ali. Ele juntara as peças, o tropeço, o timing, a bala que passara pelo espaço onde ele estivera sentado momentos antes. E agora a olhava com uma intensidade que a fazia se sentir subitamente visível, de um jeito que não se sentia há anos. Não entendo o que está acontecendo, sussurrou Laura, o que era verdade. A mente ainda processava o fato de que alguém tentara ferir outra pessoa bem na frente dela, que ela de algum modo impedira, que sua sexta-feira comum fora estilhaçada tão completamente quanto aquela janela. Eu sei que você não entende, ele respondeu. Ao redor, os homens dele formaram um círculo frouxo, criando uma barreira entre o grupo e o resto do salão. O mais velho com a cicatriz falava urgentemente ao telefone. O jovem nervoso de antes desaparecera por completo. Laura nem vira ele sair. Autoridades começaram a inundar o restaurante. Primeiro os policiais comuns, depois outros de terno que se moviam com propósito e autoridade. Começaram a entrevistar testemunhas, tomar depoimentos, isolar a cena. O gerente do restaurante quase chorava, pedindo desculpas profusamente a todos enquanto coordenava com os investigadores. Laura ficou paralisada no meio de tudo, ainda sem acreditar que era real. Parte dela esperava acordar, se ver em casa na cama. Tudo aquilo só um pesadelo induzido por estresse. Senhora Mendes, um investigador se aproximou dela. Crachá à mostra. Entendo que você servia à mesa quando o incidente ocorreu. Preciso do seu depoimento. Claro, disse Laura entorpecida. Eu conto o que precisar. Mas antes que o investigador fizesse a primeira pergunta, o homem da cabine avançou. Agente, peço que a senhorita Mendes dê o depoimento em outro momento. Ela está claramente em choque e acho que precisa de atendimento médico primeiro. Estou bem, protestou Laura por reflexo. Você está tremendo, ele observou. E Laura olhou para baixo, vendo que era verdade. As mãos tremiam incontrolavelmente. E você caiu com força. Insisto que um profissional a examine. Havia algo no tom dele. Não bem uma ordem, mas com expectativa de obediência que fez o investigador pausar e reavaliar. Laura viu o homem passar algo ao agente. Um cartão de visitas, pensou, e observou a expressão do oficial mudar de profissionalismo rotineiro para algo mais deferente. Senhor Valente, disse o agente, tom respeitoso agora. Claro, podemos marcar para a senhorita Mendes vir amanhã dar o depoimento. Mas precisamos falar com ela. Naturalmente, respondeu o homem valente com fluidez. Ela estará disponível quando precisarem. Tem a minha palavra. O agente assentiu e se afastou para continuar a investigação. Laura se viu guiada para a saída dos fundos do restaurante por dois dos homens de Valente, com o próprio Valente caminhando ao lado dela. Espera, disse Laura achando a voz. Meu turno não acabou. Preciso. Seu turno acabou sim, disse Valente, um toque de humor negro na voz. O restaurante é uma cena agora. Ninguém trabalha esta noite. Ele pausou, estudando o rosto dela. Onde você mora? Santo Amaro, respondeu Laura por automático, depois se perguntando por que contava aquilo. Pego o metrô, estou bem. Você não vai de metrô, disse Valente com firmeza. Otoniel vai te levar para casa. O mais velho com a cicatriz. Otoniel aparentemente assentiu uma vez. Carro esperando. Não preciso. Laura começou a protestar, mas Valente a cortou com um olhar.
Laura, ele disse, e havia algo quase gentil no modo como pronunciou o nome dela. Alguém acabou de tentar me ferir em uma sala cheia de testemunhas. Falharam por sua causa. Entende o que isso significa? Laura balançou a cabeça devagar, embora um frio de pavor começasse a se infiltrar nos ossos. Significa que você agora faz parte disso, quer queira ou não, continuou Valente. A mão dele tocou o ombro dela brevemente. Um contato leve, mas que a fez hiperconsciente da presença dele. Significa que os que planejaram isso podem te ver como um problema. Significa que sua vida ficou complicada. Eu só derrubei comida, sussurrou Laura, embora ambos soubessem que era mentira. Você viu a mira a laser, disse Valente em voz baixa. Reconheceu o que era. Agiu sem hesitar, sem pensar na própria segurança. Essa consciência, esse heroísmo reflexo, é raro. E salvou a minha vida. Ele pausou, então acrescentou com intensidade quieta. Eu não esqueço dívidas assim. Um carro preto encostou na saída dos fundos. Caro, elegante, vidros escuros. Otoniel abriu a porta, e Laura se viu empurrada para dentro antes que formulasse outra objeção. Valente se inclinou, a mão no teto do carro, os olhos escuros segurando os dela. Otoniel te leva em segurança para casa. Amanhã, alguém passa para checar você e coordenar o depoimento com as autoridades. Depois disso... Ele pausou, parecendo escolher as palavras com cuidado. Depois disso, conversamos sobre o que vem a seguir. O que vem a seguir? Ecoou Laura, confusão e medo brigando na voz. Você salvou a minha vida, Laura Mendes, disse Valente. E havia algo quase como uma promessa no tom dele. Embora se fosse de proteção ou algo inteiramente diferente, Laura não soubesse dizer. Isso muda tudo. A porta fechou e o carro partiu do restaurante. Laura se virou no banco para olhar pela janela traseira. A última coisa que viu foi Rafael Valente parado na chuva, observando-a partir, cercado pelos homens dele e pelas luzes piscantes dos veículos de emergência. As mãos dela ainda tremiam. A adrenalina começava a baixar agora, deixando-a oca, exausta e completamente sobrecarregada. Ela não entendia o que acontecera. Não de verdade. Não entendia quem era Rafael Valente ou por que alguém quisera feri-lo, ou o que significava que ela impedira. Mas enquanto o carro a levava pelas ruas encharcadas de São Paulo rumo ao AP pequeno em Santo Amaro, uma coisa se tornara terrivelmente, inegavelmente clara. Sua vida pequena, contida, segura, a que construíra com tanto cuidado das ruínas dos sonhos, fora estilhaçada tão completamente quanto aquela janela do restaurante. E não havia volta. Laura não dormiu naquela noite. Sentou-se no AP Studio, ainda com o uniforme manchado de vinho, observando os números do relógio digital mudarem com lentidão agonizante. 2h47 viraram 2h48. Depois, 2h49. Pela janela, Santo Amaro estava em grande parte quieto, exceto pelo ocasional sirene ao longe e o ronco do tráfego noturno na avenida. As mãos pararam de tremer por volta da meia-noite, mas a mente não parava de repetir aqueles poucos segundos. O ponto vermelho, a decisão de se mover, o som do vidro estilhaçando. Toda vez que fechava os olhos, via de novo. Aquele pequeno ponto de luz tremendo no peito de Rafael Valente, firme e preciso, prometendo algo terrível. Ela pesquisara o nome dele no celular durante o trajeto de carro para casa. Os resultados fizeram o estômago revirar. Rafael Valente, 35 anos, CEO da Valente Empreendimentos, empresa com interesses em construção, desenvolvimento imobiliário e importação-exportação, nascido e criado em São Paulo. O pai, Alessandro Valente, fora um proeminente empresário que morrera 10 anos antes em circunstâncias que os artigos descreviam como controversas. O irmão mais velho, Daniel, desaparecera 7 anos atrás. Um acidente segundo o relatório oficial. Embora as notícias insinuassem outras possibilidades. No papel, Rafael Valente era um empresário legítimo. Mas o tom dos artigos, a linguagem neutra cuidadosa, as coisas que não diziam explicitamente, tudo pintava o retrato de alguém que operava em esferas onde títulos oficiais e negócios legais eram só a superfície de algo bem mais profundo e complicado. Laura passara 3 anos aperfeiçoando a arte de não se envolver em problemas alheios. Aprendera a manter a cabeça baixa, fazer o trabalho, pegar o pagamento e ir para casa. O mundo estava cheio de situações complicadas que não eram responsabilidade dela consertar ou entender.
mas se envolvera mesmo assim. Vira aquela mira e agira sem pensar. E agora, segundo o próprio Rafael Valente, fazia parte daquilo. O que isso significava? A batida na porta veio às 9h17, justo quando Laura forçava um pedaço de pão que não queria. Trocara finalmente o uniforme, tomara banho tirando o vinho, o suor frio e o cheiro persistente de comida italiana cara. Agora vestia jeans e uma blusa velha da faculdade, cabelo ainda úmido, olheiras escuras que nem maquiagem escondia. Aproximou-se da porta com cautela, espiando pelo olho mágico. Uma mulher estava no corredor. Uns 32 anos, roupa profissional, cabelo escuro preso em coque arrumado. Carregava uma maleta e usava expressão de espera paciente. Senhora Mendes, a mulher chamou. Meu nome é Clara Souza. O senhor Valente me mandou checar você e discutir assuntos sobre o incidente de ontem. Laura abriu a porta, mas manteve a corrente, deixando só uma fresta de centímetros. Como sabe onde moro? O restaurante tem seu endereço nos registros de emprego, respondeu Clara com fluidez. Posso entrar? Prometo que não demoro. Todo o instinto de Laura, forjado anos vivendo na cidade, gritava para não deixar estranha entrar. Mas Clara Souza não parecia ameaça. Parecia advogada ou contadora, alguém que resolvia problemas com papelada, não força. Laura soltou a corrente e abriu a porta. E Clara entrou, os olhos fazendo varredura rápida do estúdio pequeno. A cama Murphy desarrumada ainda abaixada da parede. A cozinha improvisada com pratos desparelhados, a janela única com vista para o prédio vizinho no beco. Não era grande coisa, mas era limpo e era de Laura. Obrigada, disse Clara, colocando a maleta na mesinha que servia de área de jantar, escrivaninha e espaço de artesanato. Primeiro, como se sente? Alguma lesão de ontem? Estou bem, disse Laura por automático. Só abalada. Compreensível. Clara abriu a maleta e tirou um tablet. Preciso informar que investigadores querem falar com você hoje. Vão ligar para marcar hora. Quando ligarem, você precisa ir para o centro dar depoimento. Tudo bem, disse Laura devagar. É só isso que veio dizer? Parcialmente. Os dedos de Clara dançaram na tela do tablet. Também vim discutir assuntos práticos. Seu local de trabalho está fechado por investigação. O dono não sabe quando reabre. Tem danos grandes para consertar e questões legais. Você não trabalha lá por pelo menos umas semanas. As palavras atingiram Laura como soco físico. Umas semanas? Não posso. Aluguel vence em 12 dias. Contas para pagar. Preciso trabalhar. O senhor Valente previu essa preocupação, disse Clara calmamente. Ela pegou um envelope na maleta. Isso é compensação pelos salários perdidos no fechamento, mais fundos extras para despesas. Considere agradecimento pelo raciocínio rápido ontem. Laura encarou o envelope que Clara estendia. Não quero o dinheiro dele. Senhora Mendes, seja prática. Você precisa sobreviver. Não é caridade. É reconhecimento de dívida. Clara colocou o envelope na mesa entre elas. Você evitou algo terrível. O mínimo que o senhor Valente pode fazer é garantir que não sofra financeiramente por isso. As mãos de Laura se fecharam ao lado do corpo. Tudo parecia errado. O dinheiro, a mulher polida no apê dela, o jeito como a vida era rearranjada por forças que não entendia. Quero só que as coisas voltem ao normal. Não é possível, disse Clara. E havia algo quase solidário no tom. Não imediatamente. Os que planejaram ontem ainda estão soltos. Vão buscar info sobre o que deu errado no plano. Seu nome vai aparecer em relatórios. Saberão que você se envolveu. O medo cristalizou no peito de Laura. Está dizendo que estou em perigo. Digo que a situação é complicada, respondeu Clara com cuidado. O senhor Valente leva obrigações a sério. Quer garantir sua segurança enquanto as coisas se acalmam. Isso significa precauções. Que precauções? Clara mostrou algo no tablet para Laura. Era um prédio, moderno, seguro, em bairro bom. O senhor Valente arranjou moradia temporária para você em São Paulo. Prédio seguro comportaria 24 horas, câmeras. Seria bem mais seguro que aqui. Laura olhou ao redor do estúdio, seu espaço, santuário, o lugar que reconstruíra após tudo ruir. Não era muito, mas era dela. Não saiu de casa. Senhora Mendes? Laura? Disse Clara. Entendo, mas aceita segurança reforçada? Alguém vigiando seu prédio, garantindo nada estranho.
Quer dizer vigilância, disse Laura seca. Quero dizer proteção, corrigiu Clara. Há diferença. Laura quis recusar aquilo também. Quis manter a independência que lutara tanto para ter. Mas não era burra. Alguém tentara ferir Rafael Valente em restaurante lotado, mostrando ousadia que sugeria desespero ou confiança, se descobrissem que ela interferira. Tudo bem, disse Laura relutante. Mas fico clara. Não faço parte do que o Sr. Valente envolve. Claro, disse Clara, expressão sugerindo que não acreditava mais que Laura. Agora, sobre o depoimento para os investigadores. Passaram os próximos 20 minutos revisando o que Laura devia e não devia dizer. Conselho de Clara era simples. Diga a verdade, mas só o perguntado diretamente. Sim, servira à mesa. Sim, tropeçara e derrubara o pedido por acidente. Sim, vira a janela quebrar e ouvira gritos. Não sabia nada dos homens além dos pedidos. Não especule, enfatizou Clara. Não ofereça teorias, só responda ao perguntado. Após Clara ir, Laura sentou sozinha, encarando o envelope na mesa. Não queria abrir. Abrir parecia aceitar algo irreversível, cruzar linhas sem volta. Mas aluguel vencia em 12 dias e a conta bancária mal cobria. Orgulho era luxo que não podia pagar. Abriu o envelope. O valor fez ela ofegar. Cobria 3 meses de aluguel, sobrando para contas, mercado e até poupança. Mais dinheiro que vira junto desde antes do pai adoecer. As mãos tremeram ao guardar o dinheiro no freezer, truque antigo da mãe. Emoções eram emaranhado que não desatava. Gratidão brigava com ressentimento. Alívio com medo. E por baixo crescia a certeza de que a vida mudara fundamentalmente. A ligação dos investigadores veio às 14h30. Educados, mas firmes. Precisavam do depoimento hoje. Podia ir para o centro às 16 horas. Laura concordou. Depois gastou 1 hora se arrumando como para entrevista de emprego. Roupa profissional, maquiagem mínima, cabelo arrumado. Queria parecer responsável, confiável, alguém com só azar no timing da bandeja. A delegacia era tão hostil quanto esperava. Luzes fluorescentes, cadeiras duras, cheiro de café ruim e papel velho. Laura sentou numa sala de interrogatório frente a 2 investigadores que se apresentaram com nomes que esqueceu na hora. Nervosa demais para reter. Fizeram perguntas. Laura respondeu seguindo o conselho de Clara, grudada em fatos simples. Sim, trabalhava. Sim, servia àquela mesa. Não, nunca vira aqueles homens antes. Sim, tropeçara. Estava cansada após horas em pé. Acidentes acontecem. Você tem reflexos notáveis, observou um investigador. Tropeçar exatamente quando alguém atirou pela janela. Acho que tive sorte, respondeu Laura, voz firme. Se caísse 1 segundo depois, eu também me machucaria. Não podiam contestar. Após 1 hora de perguntas girando nos mesmos fatos, liberaram. Ao sair, um investigador chamou. Senhora Mendes, tome cuidado. As pessoas que o Sr. Valente frequenta não são do tipo que se quer envolver. Laura virou. Não me envolvo com ninguém. Só trabalhava num restaurante. Trabalhava, corrigiu o investigador gentilmente. Passado. O lugar fica fechado um tempo. Boa hora para emprego novo, mas seguro. A implicação era clara. Afaste-se enquanto pode. Laura saiu da delegacia com as palavras ecoando. Ar fresco da tarde, outono se instalando na cidade com dias mais curtos e noites frias. Parou na calçada, decidindo metrô ou caminhada para clarear cabeça. Decisão feita por ela quando o carro preto familiar encostou. Otoniel, o mais velho com cicatriz, baixou a janela do passageiro. Entre, senhora Mendes. O Sr. Valente quer falar com você. Dei depoimento para os investigadores, disse Laura na calçada. Não tenho mais o que dizer. Não é sobre depoimento, disse Otoniel respeitoso, mas firme. É importante. Laura hesitou. Podia recusar. Virar e ir embora torcendo para acabar. Mas sabia que não. O que começara ontem não terminara. Entrou no carro. Dirigiram por São Paulo enquanto o sol se punha, pintando prédios em ouro e âmbar. Otoniel não conversou, e Laura agradeceu o silêncio. Observou a cidade pela janela, tentando acalmar o coração acelerado. O carro entrou numa garagem subterrânea sob prédio de condomínios de luxo. Otoniel a levou a elevador privado que precisava de cartão. Subiram suave, passando andares até o penthouse.
As portas abriram direto num apartamento que tirou o fôlego de Laura. Janelas do chão ao teto com vista panorâmica do Ibirapuera e skyline paulista. Móveis modernos caros, linhas limpas e materiais de qualidade. Mas algo impessoal no espaço, como se ninguém morasse ali de verdade. Rafael Valente estava junto às janelas, de costas, olhando a cidade. Vestia calça escura e camisa branca com mangas dobradas. Mesmo casual, projetava autoridade controlada. Obrigado, Otoniel, disse sem virar. É só. Otoniel assentiu para Laura e saiu. Portas fecharam, e Laura ficou sozinha com Rafael Valente no penthouse 40 andares acima da cidade, sem para onde fugir mesmo se quisesse. Como foi o depoimento? Perguntou Rafael virando para encará-la. Bem, disse Laura perto do elevador mantendo distância. Contei o que rolou. Olha, agradeço o dinheiro e a preocupação, mas não quero me envolver no que for isso. Sei que não quer, respondeu Rafael. Foi ao carrinho de bar, serviu 2 copos de líquido âmbar, uísque provavelmente de garrafa mais velha que Laura. Ofereceu um, mas ela negou com cabeça. Ele deu de ombros e sorveu o dele. Infelizmente, querer e conseguir são diferentes. O investigador me disse para ficar longe de você, disse Laura direta. Disse que você é perigoso. Ele não mente, disse Rafael com um sorriso leve que não tocou os olhos. Sou perigoso. Precisei ser. O mundo em que opero não premia gentileza ou misericórdia. Então por que estou aqui? Exigiu Laura, frustração sobrepondo medo. Se é tão perigoso, se devo ficar longe, me deixa ir. Esquece que existo. Não posso, disse Rafael colocando o copo e se aproximando devagar, como quem aborda animal arisco. Entende o que rolou ontem? De verdade? Alguém tentou te ferir, disse Laura. Eu impedi. Fim. Alguém tentou me eliminar num meeting de negócios, corrigiu Rafael. Lugar público, testemunhas, meus próprios homens por perto. Isso exige planejamento, recursos e, principalmente, informação. Alguém do meu time vazou localização, agenda, segurança. A boca de Laura secou. Quer dizer que alguém de confiança te traiu? Exato. Olhos escuros de Rafael seguraram os dela. E agora preciso descobrir quem antes que tentem de novo, o que significa todos próximos sob suspeita. Todos menos você. Eu? A voz de Laura saiu aguda. Você não sabe nada de mim. Sei que não tinha motivo para me ajudar, disse Rafael quieto. Sei que arriscou segurança sem hesitar. Sei que não faz parte do meu mundo. Logo não de outro mundo também. Você é limpa, sem complicações. Pausou. Adicionou. E é esperta. Viu a mira de longe, luz baixa. Reconheceu e agiu em segundos. Essa percepção é rara. As costas de Laura colaram na parede. Recuara até o elevador pará-la. O que quer de mim? Quero que confie em mim, disse Rafael. Sei que é pedir muito, mas os que planejaram ontem vão descobrir o erro. Vão rever fitas, entrevistar, ligar pontos. Seu nome surge. E quando surgir... Não precisou acabar a frase. Laura imaginava bem. Então, o que rola agora? Perguntou, voz quase sussurro. Rafael ficou quieto longo, estudando o rosto dela como lendo pensamentos. Então disse: Agora você escolhe. Volta pro AP em Santo Amaro. Torce pro melhor. Reza pra ninguém te ver como problema a eliminar. Ou aceita minha proteção. Proteção real, não só vigia no prédio. Fica num lugar seguro que garanto ninguém alcançar. Só até descobrirmos o traidor e eliminarmos a ameaça. Quer dizer me esconder, disse Laura seca. Quero dizer sobreviver, corrigiu Rafael. Sem vergonha nisso. Laura fechou os olhos, tentando pensar pelo cansaço e medo. Não podia ser sua vida. 24 horas antes, maior preocupação era a gorjeta para a luz. Agora, penthouse sendo oferecida proteção de ameaças recém-descobertas por homem que admitia ser perigoso. Quanto tempo? Perguntou finalmente. Não sei, admitiu Rafael. Dias, semanas, tenho gente investigando, pressionando lugares certos, mas leva tempo. E o que faço escondida? Fico num AP seguro enlouquecendo. Pode trabalhar para mim, disse Rafael. A sugestão surpreendeu ele tanto quanto Laura. Tenho negócios legítimos, restaurantes, imóveis, importadoras. Pode fazer administrativo. Laura hesitou,
o peso da proposta pairando no ar como uma névoa densa. Trabalhar para Rafael Valente? Aquilo soava como um mergulho direto no desconhecido, mas também como uma tábua de salvação em meio ao caos que engolira sua vida estável. Administrativo o que exatamente? Perguntou ela, cruzando os braços para esconder o tremor residual nas mãos. Rafael observou-a por um momento, os olhos escuros avaliando cada nuance de sua expressão, como se pudesse ler os pensamentos turbulentos atrás da fachada de compostura. Algo simples no começo, respondeu ele com calma, gesticulando para o vasto espaço do penthouse que os cercava. Relatórios financeiros básicos, análise de contratos de construção, verificação de importações. Nada que exija lealdade prévia ou conhecimento do meu lado mais complicado. Você tem olhos afiados, Laura. Vi isso ontem. Pode ser útil. Ela ponderou as palavras dele, o coração ainda acelerado pela conversa anterior, pela revelação de traição dentro do círculo íntimo dele. Recusar significava voltar para o AP em Santo Amaro, sozinha com o medo crescendo como uma sombra, esperando que o destino não a alcançasse. Aceitar era entrar num mundo de luxo perigoso, mas com proteção e propósito. Tudo bem, disse finalmente, a voz firme apesar da incerteza interna. Aceito a proteção e o trabalho, mas com condições. Nada ilegal, e saio assim que a ameaça acabar. Rafael assentiu, um sorriso sutil curvando os lábios pela primeira vez de forma genuína, alcançando os olhos. Combinado. Otoniel te leva para o novo AP agora. Amanhã começamos. O novo apartamento ficava num condomínio de alto padrão na Vila Nova Conceição, blindado como uma fortaleza moderna. Portaria 24 horas. Câmeras em cada canto. Porteiro que parecia ex-militar e até um sistema de pânico discreto nos quartos. Laura entrou carregando uma mala pequena com suas poucas roupas e pertences do estúdio antigo, sentindo-se uma intrusa no espaço amplo e minimalista. Paredes brancas, móveis de design escandinavo, cozinha integrada com eletrodomésticos que ela nunca usara. Dali da varanda envidraçada, via o skyline de São Paulo piscando à noite, um contraste gritante com o beco apertado de Santo Amaro. Na manhã seguinte, um motorista a levou até a sede da Valente Empreendimentos, um arranha-céu espelhado no coração da Avenida Paulista. O escritório de Rafael ocupava os últimos 3 andares, um labirinto de vidro e aço onde executivos em ternos impecáveis digitavam furiosamente em laptops caros. Ele a recebeu pessoalmente, agora em um traje sob medida azul marinho que realçava a presença imponente. Bem-vinda, disse, conduzindo-a a uma sala de reuniões privativa com vista para o caos organizado da cidade abaixo. Comece com isso. Ele deslizou uma pilha de relatórios sobre a mesa de mogno polido. Demonstrativos financeiros de projetos imobiliários em construção, faturas de importação de materiais de alto padrão da Europa e Ásia, contratos com fornecedores locais. Veja se algo não bate. Anomalias, números estranhos, discrepâncias. Laura sentou-se, folheando os documentos com as mãos ainda hesitantes. Anos servindo mesas haviam afiado sua percepção para detalhes. O cliente que pedia vinho caro, mas reclamava da conta. O gerente que embolsava gorjetas extras. Ela mergulhou nos papéis, os olhos correndo por linhas de números e cláusulas legais. Horas se passaram sem que percebesse. Rafael entrava e saía atendendo chamadas em voz baixa, mas sempre lançando olhares para ela, intrigado com a concentração. Ao meio-dia, ela ergueu o olhar. Aqui, 3 faturas de importação do Porto de Santos. Mesma empresa fornecedora, mas valores inflados em 15% em cada uma. E olha isso. O gerente de logística assinou todas, mas as datas de chegada não batem com os manifestes portuários. Rafael aproximou-se, inclinando-se sobre a mesa para examinar. Seus ombros quase roçaram os dela. Um calor sutil que fez o pulso de Laura acelerar involuntariamente. Bom olho, murmurou ele, traçando o dedo pela discrepância. Isso pode ser o vazamento que procuramos. Nos dias seguintes, Laura se instalou na rotina. Manhãs analisando relatórios, tardes em reuniões onde Rafael a apresentava como consultora especial, noites no AP Seguro, onde Otoniel ou outro segurança a escoltava. Ela descobria um talento latente para números, para enxergar padrões onde outros viam caos. Rafael notava, elogiava com acenos discretos e olhares prolongados que faziam o ar entre eles crepitar. Conversas casuais viravam jantares de negócios que se estendiam além do horário,
Ele contando fragmentos de sua vida. A pressão do pai para herdar o império. A perda do irmão em um acidente suspeito. A linha tênue entre legal e necessário na São Paulo dos poderosos. Laura compartilhava pedaços seus. Os sonhos de artista sufocados pela doença do pai. A solidão da sobrevivência diária. A atração crescia devagar, como uma chama alimentada por lenha seca. Um toque acidental na mão durante uma apresentação. Um riso compartilhado sobre um fornecedor trapaceiro. O jeito como ele a protegia sem sufocar. Uma noite, após desmascararem um esquema de desvio em obras no Brooklyn, Rafael a convidou para o terraço privativo do escritório. A cidade se estendia abaixo, luzes como estrelas caídas. "Você mudou tudo aqui", disse ele, voz baixa contra o vento fresco. "Não só salvou minha vida, está salvando meus negócios." Laura encontrou os olhos dele, o coração batendo forte. "Só faço o que sei, ver o que outros ignoram." Ele se aproximou, o espaço entre eles diminuindo até que os lábios se tocaram num beijo hesitante que explodiu em paixão contida há semanas. Aquela noite marcou o início de algo profundo, uma conexão forjada no fogo do perigo e da confiança inesperada. Ei, galera! Se você está gostando dessa história tensa de uma garçonete comum virando peça-chave no mundo da máfia, imagina o que vem pela frente. Se inscreve no canal agora porque precisamos bater 1000 inscritos para trazer mais tramas assim cheias de reviravoltas. E para interagir de um jeito único. Comenta aí qual seria o seu movimento se visse uma mira vermelha no peito de alguém. Você derrubaria a bandeja como a Laura ou chamaria a polícia? Me conta nos comentários. Quero ver suas ideias malucas. Os dias viraram semanas e Laura se via cada vez mais entrelaçada na teia de Rafael. Ela identificava mais irregularidades, um contato no porto desviando carregamentos, um contador superfaturando notas fiscais, ligações sutis com o jovem nervoso da noite fatídica. Rafael limpava a casa demitindo ou reeducando os culpados, sempre com Laura ao lado como bússola moral e analítica. A relação deles florescia em segredo. Noites no penthouse dele, caminhadas protegidas pelo Ibirapuera, promessas sussurradas de um futuro além do perigo. Mas a sombra da traição persistia. Um dia, durante uma análise rotineira, Laura recebeu uma mensagem no celular corporativo. "Emergência no armazém da Muca. Rafael precisa de você agora. Venha sozinha." O coração disparou. Era do número de Otoniel. Mas algo parecia errado. Ele nunca pedia para ir sozinha. Ainda assim, o pânico por Rafael a impulsionou. Pegou um táxi até o endereço industrial decadente na Mucá, o sol poente tingindo os galpões enferrujados de laranja. O lugar cheirava a óleo e umidade, silêncio quebrado só pelo gotejar distante. "Rafael?" chamou, voz ecoando nas sombras. Uma figura emergiu das caixas empilhadas. O jovem nervoso da mesa 4, agora com olhos frios e uma arma na mão. "Você", cuspiu ele, voz carregada de ódio. "A garçonete que estragou tudo." Laura congelou, mente correndo. "Você é o traidor." "Por quê?" Ele riu amargo, gesticulando com a pistola. "Daniel, meu irmão. Rafael o mandou matar anos atrás para tomar o império. Eu planejei a bala perfeita. Mas você viu a mira?" Antes que pudesse responder, portas rangeram. Homens entraram. Não de Rafael, mas rivais, os Castellanos, família com rixas antigas. O jovem virou a arma, mas era tarde. Tiros ecoaram, curtos e precisos. Ele caiu, o corpo convulsionando no concreto sujo. Os Castellanos se aproximaram de Laura, sorrisos predatórios. A protegida do valente vai valer ouro. Mas sirenes cortaram a noite. Rafael surgira com reforços, tendo rastreado o celular dela. O confronto foi brutal. Tiros, socos, caos nos galpões. Laura se escondeu atrás de caixas, coração na garganta, mas viu Rafael derrubar 2 agressores com precisão letal. No fim, os Castellanos recuaram, deixando corpos e promessas de vingança. Rafael a encontrou, machucado mas vivo, abraçando-a forte. "Nunca mais sozinha", murmurou. A traição fora desmascarada. O jovem era o pivô, ligado a velhas rixas. Paz relativa voltou, mas novas sombras surgiram. Dias depois do confronto na Muca, Laura e Rafael tentavam reconstruir uma normalidade frágil no penthouse dele, onde as janelas panorâmicas agora pareciam menos refúgio e mais alvo exposto. Ela acordava com pesadelos do jovem traidor caindo, do cheiro de pólvora misturado à ferrugem, mas Rafael estava sempre ali, um braço protetor ao redor dela,
murmurando promessas de segurança enquanto o sol nascia sobre São Paulo. Os negócios da Valente Empreendimentos prosseguiam, com Laura agora como peça central na limpeza. Auditorias rigorosas revelavam mais ramificações da traição, fornecedores falsos cortados, contas offshore congeladas. Rafael a treinava pessoalmente, ensinando nuances do mundo corporativo sombrio, como ler entrelinhas de contratos, identificar lavagem em projetos de construção, navegar alianças frágeis com políticos e rivais. A confiança entre eles se aprofundava, transformando paixão em algo sólido, conversas noturnas sobre sonhos compartilhados. Ela voltando às artes com o estúdio próprio financiado legitimamente, ele limpando o império paterno para legados limpos. Mas a calmaria durou pouco. Uma noite, enquanto jantavam no terraço privativo, filé mignon e vinho tinto sob estrelas, 2 agentes do FBI bateram à porta. Vestidos discretamente como executivos, mas com olhares de predadores treinados, eles pediram privacidade com Laura. Rafael hesitou, os músculos tensos, mas ela assentiu, querendo encerrar sombras. Na sala adjacente, os agentes se apresentaram, delegado federal Ana Costa e seu parceiro, ambos com pastas grossas de evidências. Senhora Mendes, sabemos tudo, começou Ana, voz baixa e cortante como navalha. Você não era só garçonete. Está no coração das operações do Valente. Viu a mira, salvou ele. Agora gerencia finanças que cheiram a lavagem de dinheiro da máfia. Laura sentiu o estômago revirar, mas manteve compostura afiada nos relatórios. Trabalho administrativo legítimo, construção, importações, nada ilegal. O parceiro riu seco abrindo a pasta. Fotos granuladas do armazém na Muca, relatórios de balas traçadas até armas registradas em círculos criminosos, transações bancárias ligando Valente a Castellanos antes da rixa explodir. Rafael Valente herdou mais que prédios do pai. É o chefe da máfia paulista agora, limpando a imagem com seus olhos afiados. Mas nós sabemos. E você pode sair limpa. Ana deslizou um envelope selado. Proteção a testemunhas. Nova identidade. Casa em Florianópolis ou exterior. Dinheiro para recomeçar. Tudo em troca de gravações, documentos, depoimentos contra ele. Você viu o bastante para derrubá-lo. Laura encarou o envelope como veneno doce. Pensou no pai morrendo pobre enquanto impérios como o de Valente prosperavam às sombras. No beijo de Rafael na Muca, salvando-a da morte. Na mulher que se tornara, forte, necessária, amada. Recusar era arriscar prisão ou bala nas costas. Aceitar era trair o homem que lhe dera propósito. Não, disse ela firme, empurrando o envelope de volta. Rafael mudou. Limpou o que era podre. Eu confio nele. Ana ergueu sobrancelha, surpresa. Ele mente, Laura. O jovem da Muca não era o único traidor. Castellanos eram aliados até você interferir. Ele joga sujo. Então provém sem mim, retrucou Laura. Eu salvava vidas. Não destruo elas. Os agentes saíram frustrados, deixando o cartão com o número 24 hours. Rafael entrou logo após, lendo a tensão no rosto dela. O que queriam? Você. Minha cabeça em troca de proteção. Ele congelou. Depois a puxou para um abraço feroz. Nunca deixo isso acontecer. Naquela noite, aceleraram planos. Rafael convocou auditores externos independentes, transferiu ativos para holdings legais, cortou laços cinzentos com Otoniel supervisionando transições. Laura ajudou, identificando últimos desvios. Um esquema de propinas em licitações públicas que desmantelaram anonimamente. Semanas viraram meses. A ameaça dos Castellanos diminuiu com prisões estratégicas. O FBI recuou sem provas sólidas. E o Império de Valente emergia mais limpo. Foco em imóveis sustentáveis, parcerias com ONGs, expansão para energia renovável. Laura brilhava, promovida a diretora financeira, equilibrando números com ética que Rafael adotava. 2 anos após a mira vermelha no Salão Carmim, tudo transformara. Laura dirigia uma consultoria de segurança corporativa própria, financiada por Rafael, mas independente, com escritório chique na Faria Lima e equipe de analistas treinados por ela. A vida em comum no penthouse fluía harmoniosa. Manhãs de café com vista pro Ibirapuera. Noites cozinhando juntos. Ela finalmente pintando quadros abstratos inspirados na jornada. Ele lendo relatórios ao lado. Uma sexta-feira chuvosa, ecoando a noite fatídica, Rafael a levou a jantar no novo Salão Carmim. Reconstruído mais forte, sem cicatrizes visíveis. Mesa no canto, vinho Brunello 2015.
Lembra disso? Perguntou ele girando a taça. Laura sorriu, coração pleno. Como esquecer? Derrubei comida no homem mais perigoso de São Paulo. Ele riu, pegando a mão dela. E no mais sortudo, você me salvou 2 vezes, da bala e de mim mesmo. Do bolso, tirou uma caixinha de veludo. Dentro, anel de diamante discreto, mas perfeito, simbolizando compromisso sem ostentação. Laura Mendes, casa comigo? Constrói esse império limpo comigo para sempre? Lágrimas brotaram, misturadas a riso. Sim, Rafael, para sempre. Eles brindaram sob aplausos discretos da equipe, o mundo lá fora esquecido. A garçonete que notara a mira vermelha no peito dele salvara não só uma vida, mas 2 almas entrelaçadas em redenção. Ei, família de histórias intensas. Se essa trama de amor no fogo da máfia te prendeu do começo ao fim, inscreve no canal agora. Imagina a gente juntos criando um clube de narrativas assim, você sugerindo plots nos comentários. Conta pra comunidade, qual lição você leva dessa jornada da Laura? E compartilha uma história real sua de intuição que mudou tudo. Se gostou, curte, compartilha e ativa o sininho para mais emoções assim. Você faz parte dessa família.